Olá a todos e todas, tudo bem? Meu nome é Maurício Cardoso, eu sou professor de História, atualmente dou aulas no Departamento de História da Universidade de São Paulo, da USP, e queria, nesse vídeo introdutório, trazer algumas reflexões para a gente depois aprofundá-las e compartilhar melhor nos nossos encontros presenciais. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, diante dos princípios que vocês formularam para pensar o espaço da escola e da educação de jovens e adultos, me parece que o ensino de história tem papel fundamental nesse processo, porque a nossa disciplina constitui uma possibilidade concreta de estruturar o currículo em torno desses princípios, ou seja, articulando seus conteúdos disciplinares aos temas dos direitos, do mundo do trabalho, do desenvolvimento da técnica, da tecnologia, enfim, da luta por uma sociedade democrática. Então, acho que a gente tem um ponto de partida que não nos obriga a fazer grandes fazer grandes operações com as quais a gente tenha que fugir do nosso tema, né? Nosso tema está posto, nossas preocupações estão postas na própria formulação do que é a própria escola, segundo o que vocês propuseram. Para pensar mais especificamente quais seriam os princípios ou que elementos podem nortear a escolha dos conhecimentos fundamentais do currículo, eu queria trazer rapidamente nesse vídeo três reflexões. A primeira diz respeito à organização que estrutura o ensino de história em torno de conceitos e de categorias. A segunda reflexão sobre uma relação possível e nem sempre fácil entre o conhecimento histórico e a experiência, né? O conhecimento histórico e a experiência dos alunos e a experiência contemporânea, do mundo contemporâneo. E o terceiro elemento, trazer talvez alguma provocação para a gente pensar um pouco algumas práticas educativas que estão muito próximas do ensino de história, mas que nem sempre a gente recorre a elas. Eu estou falando particularmente de práticas pedagógicas estruturadas em torno da questão narrativa, ou seja, de ações que fortalecem a experiência narrativa. Então, eu queria, para começar, falando desse primeiro ponto, retomar, na verdade, o documento que eu li, elaborado por vocês, no qual várias categorias aparecem como categorias fundamentais para se ensinar história. Então, a categoria modo de produção, cidadania, identidade, depois a temporalidade, a historiografia, democracia, o conceito de sociedade, o conceito de ideologia. Como vocês devem ter discutido quando fizeram esse documento, o documento é muito sintético, não dá para ver a discussão toda, acho que é ponto comum entre a gente pensar que quando a gente ensina história, a gente ensina, na verdade, os alunos a operarem determinadas categorias, determinados conceitos. Essas categorias, esses conceitos, eles exigem do aluno uma certa abstração, porque, embora a gente, como professor, sinta, digamos, com mais naturalidade a presença desses conceitos na experiência do mundo, os nossos alunos, enfim, estão num processo ainda de construção dessa relação. Então, quando a gente diz, por exemplo, ideologia, a gente sabe mais ou menos, a gente tem uma ideia do que seja ideologia e como ela opera. A gente assiste o Jornal Nacional e percebe que existe uma produção ideológica por trás de uma informação com aparência de objetividade. Os nossos alunos também, mas nem sempre com a mesma profundidade ou com a mesma complexidade. Então, pensemos, por exemplo, no conceito de colonização, que é um conceito importante no ensino de história. O que ele supõe? Supõe que por trás de um processo histórico, que a gente chamou de colonização, existe um sistema administrativo, constituiu-se um sistema administrativo, político, de controle e de organização legal, e do aparato também militar que vai constituir essa experiência, um sistema econômico de produção agrícola, monocultora, um trabalho escravo e grande propriedade da terra.
e uma relação entre a metrópole europeia e a colônia americana, seja na América Portuguesa ou na América Hispânica, que pressupõe a produção de matérias-primas e o comércio dessa matéria-prima no mercado europeu. Então vejam, quando a gente fala a palavra colonização, ela na verdade está envolvida com um monte de outras coisas com as quais a gente precisa lidar quando vai ensinar a história. E a gente tenta mostrar isso para os nossos alunos, a gente bota lá a palavra na lousa, ou pega do livro e vai explicando como é que isso funciona. Com adultos, com jovens e adultos, a gente tende também a fazer muitas vezes comparações, ou seja, solicitar dos alunos que a partir de outras realidades que eles possam conhecer, eles façam analogias, eles compreendam que, por exemplo, a propriedade da terra ainda existe, a grande propriedade ainda é uma marca importante da estrutura fundiária brasileira. Os que vieram do interior conhecem o que são, por exemplo, as plantações de cana do interior de São Paulo. Então a gente vai tentando explicar a colonização comparando com aquilo que vem do mundo no qual esse aluno tem algum acesso, tem algum repertório ou alguma referência. Mas existe sempre um desafio, que é operar este conceito de maneira abstrata, inclusive comparando e possibilitando comparações entre esses conceitos em vários tempos históricos diferentes. O caso da escravidão é um caso deste. Como é que a gente compara a escravidão moderna com a escravidão grega, por exemplo? Como é que a gente explica que na África já existia um tipo de escravidão ligado à guerra e ligado à organização de grandes reinos e que ela se transforma, ela se reordena quando o mercantilismo, quer dizer, quando a atividade comercial e a exploração das colônias americanas vai transportar, vai capturar e transportar milhões de escravos num ordenamento totalmente distinto do ordenamento que antes prevalecia nos reinos e nas sociedades africanas. Então, esses são os desafios que a gente tem, quer dizer, isso a gente não pode se furtar quando a gente pensa em que conhecimentos fundamentais a gente deve ensinar. Eu acho que a gente tem como ponto de partida esse, que, quer dizer, tem categorias, tem conceitos que ajudam o nosso aluno a compreender os processos históricos. Sem eles, nós ficaríamos perdidos numa história política dos acontecimentos, no qual a gente obrigaria, como muitos de nós fomos obrigados quando estudamos lá na escola lá atrás, a decorar fatos, acontecimentos, em geral de caráter político, administrativo, e com isso a ser aprovado nas avaliações, mas não entender muita coisa de história por conta disso, né? Então, os conceitos são fundamentais. O segundo ponto da conversa é que, além dos conceitos, ou a mediação dos conceitos com o conhecimento do aluno, passa, como eu disse agora há pouco, pela noção de experiência. Tem vários autores, vários teóricos que vão discutir isso, o Vygotsky talvez seja o mais importante, a dizer que a assimilação de conceitos e de abstrações em geral, a própria formulação do conhecimento, ela precisa, ela necessita que haja uma mediação com o mundo da experiência. Ou seja, para pensar num conceito bastante simples, eu só entendo o que é bola, e hoje quando eu penso bola eu sei o que eu estou falando, é uma abstração das bolas do mundo, porque eu convivi com bola. Eu conheci bola desde criança e alguém me falou que aquele negócio assim, redondinho assim, chamava bola. Bom, isso é fácil para bola, mas para mercantilismo é mais difícil. Então, o problema é como é que a gente opera mais fortemente, como é que a gente densifica esta operação entre o conceito, a categoria abstrata da história e a experiência de vida dos nossos alunos. Tanto a experiência mais concreta, o dia a dia, o modo como eles se relacionam com os vários elementos do mundo, do mundo social, quanto a experiência no sentido da experiência social contemporânea. Quer dizer, como é que o
o aluno pensa e reflete sobre, por exemplo, a estrutura fundiária contemporânea e a estrutura fundiária do Brasil colônia, ou como é que ele compara o sistema político atual com o sistema político do início da República. E para isso a gente tem uma série de estratégias, mas em geral a gente ainda sofre muito com a possibilidade de conectar efetivamente os nossos alunos no entendimento destes processos históricos. E quando eu digo conectar, o meu desafio, e aí talvez seja o ponto de partida para a nossa conversa, presencial, é que um ponto de partida, a conexão que se estabelece, ela precisa efetivamente ser uma conexão que articule o mundo do aluno, a sua experiência, ao processo histórico. O que significa isso? Articular este processo, articular esta experiência, significa que ele efetivamente se compreenda como parte da experiência histórica, que ele se sinta como um indivíduo que está mergulhado no processo histórico, ou seja, que o presente dele é parte desse processo e se explica, se constitui e se forma mergulhado, como se fosse um líquido mesmo, mergulhado dentro da experiência histórica. Ora, este é o esforço de todo professor de história. Isso está escrito no início dos livros didáticos, está escrito em uma dezena de documentos oficiais, e é a coisa mais difícil da gente fazer. É como fazer com que o nosso aluno se sinta sujeito da história. Qual é o problema? O problema é que quando a gente trabalha com categorias, elas retiram do processo histórico a possibilidade do sujeito vivenciar este mesmo processo. Quando eu digo para vocês, ou quando a gente fala em lutas sociais, ou quando a gente fala em classe trabalhadora, ou em escravizados, ou em servos, o indivíduo que está assistindo a nossa aula, ou nós mesmos, nós não necessariamente nos conectamos com essas categorias, nós não nos sentimos participantes delas, nós nos sentimos herdeiros desta experiência. A tomada de consciência social que exige essa operação é uma tomada de consciência que nem sempre a escola e nem sempre a experiência do indivíduo produz. Quando ele tenta capturar eu vou cortar aqui o vídeo e depois eu faço mais um porque está muito grande.